Olá, professora, professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Soluções Educacionais, empresa na qual as editoras Saraiva, Ática e Scipione fazem parte. Comigo hoje está a Helena Paca, uma das autoras da obra de Biologia com o selo Identidade Saraiva. A Helena é bacharela e licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, editora e autora de livros didáticos de ciências e biologia. Preparem-se para uma conversa enriquecedora e cheia de dicas valiosas. Então, Helena, seja muito bem-vinda. Bora para o nosso papo de hoje? Obrigada pelo convite. Lembrando que eu estou aqui representando o nosso corpo de autores de biologia, o Fernando G. é o nosso autor principal. E como ele não pôde vir, estou aqui representando a equipe. Muito bom, seja muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. E a gente preparou algumas perguntas para a gente bater um papo aqui sobre diversos temas relacionados ao ensino de biologia e já está trazendo um pouco também dessa questão da obra de biologia que vocês desenvolveram, né? E a primeira pergunta que eu quero trazer para a gente começar a nossa conversa é a relação com a inteligência artificial. É um dos temas que está muito em questão atualmente. E aí eu perguntaria, para a gente começar o nosso papo, a questão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, como elas são abordadas no ensino de biologia, vinculando com a questão da inteligência artificial. Então, Ale, a gente foi meio pego de surpresa com essa coisa toda Parece que a gente foi pego de surpresa, né, com a inteligência artificial, mas é algo que a gente já vem usando há muito tempo. E aí a gente o nosso desafio é entender como é que ela funciona, quais são as limitações dela, e todo esse olhar, né, das relações entre as tecnologias, a sociedade, as implicações éticas daquilo, é o tema central do nosso material, né? Porque a gente vem desenvolvendo no estudante essa postura crítica em relação às coisas. Então, a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas? Não vai, né? E acaba ainda criando alguns outros. Então, no ensino de biologia, a gente já vem contando com essa possibilidade do estudante, por exemplo, usar ferramentas de inteligência artificial para responder todas as atividades, por exemplo. E isso pode ser tanto um desafio para o professor, como também uma aprendizagem, né? Porque a gente vai ver que a inteligência artificial não é tão completa nem para responder atividades de material didático. Então, a gente precisa que o estudante desenvolva essa postura crítica. Então, eu vou encontrar uma resposta ali, essa resposta está certa? Como é que eu vou conferir se essa resposta está certa? Será que eu discuto com outros colegas meus, vejo o que eles descobriram? A inteligência artificial, esses chat GPT, essas ferramentas, né, específicas de conversa, muitas vezes você pergunta uma coisa para eles e a inteligência artificial inventa a resposta, né? E aí, se o estudante faz isso, simplesmente coloca sem ler, sem raciocinar sobre aquilo, o professor vai perceber. Então, a gente vai ter que discutir como é que a gente vai fazer isso. A gente pode usar? É difícil a gente impedir, né? Mesmo com a nova lei, né, que impede os estudantes de usarem o celular em sala de aula, tudo, mesmo assim, a gente sabe que é um uso que está muito recorrente, que a gente não vai conseguir evitar completamente. Então, o que a gente pode fazer é justamente essa parceria de desenvolvimento de uma postura crítica. Então, esse é todo o cerne, né, do material, desenvolvimento de postura crítica. Eu vou querer saber alguns exemplos que vocês podem trazer dentro do material, dentro da prática pedagógica. Mas antes de chegar nessa parte de exemplos, gostaria de perguntar assim, também como é que vocês veem, então, diante dessa problemática, qual é o papel das tecnologias digitais, incluindo a IA, a inteligência artificial, como é que ela se insere dentro desse contexto, considerando também as práticas sociais, o mundo do trabalho, o ensino de biologia. Há um papel importante? Qual é o papel dela? Seus limites também? Né? O papel das tecnologias é ser uma ferramenta. Então, as tecnologias educacionais, os OEDs que a gente produziu, tudo, nada daquilo vai substituir o livro didático e muito menos o professor. Então, a gente tem que construir com o professor essas estratégias para a gente usar essas ferramentas, né, mas não para ele se considerar de jeito nenhum substituído, né? O papel do professor
Se alguém tinha qualquer dúvida sobre o papel do professor, essa dúvida passou na pandemia. Então a gente teve um período aí de aulas à distância, que a gente tinha, que os estudantes tinham que ter uma autonomia que eles não têm, e que eles não têm no ensino médio, e que às vezes eles não têm na educação superior. Então, não sei se você viu, mas os cursos à distância, acho que foram 5 que foram proibidos, direito e os da área da saúde. Então, psicologia, medicina. E com toda razão, né? São formações que precisam da presença dos estudantes, da interação entre os estudantes, entre eles, com os professores. Então, a gente tem que perceber como essas ferramentas podem ser usadas, devem ser usadas, mas que elas não vão ter o papel central do professor, assim, de jeito nenhum, né? Até porque, antes da gente começar com isso, de desenvolver as ferramentas, a gente tem essa mania de achar que essas crianças, né, mesmo os estudantes do ensino médio, que já não são tão crianças, eles são nativos digitais, então eles sabem lidar com aquilo. Isso não é verdade. Então, uma das coisas que a gente fez foi trabalhar uma alfabetização digital, porque o fato dele saber rolar feed de rede social não quer dizer, aliás, muito pelo contrário, que ele domina essa ferramenta, né? Então a gente precisa desenvolver com ele justamente essa postura crítica, os limites, até que ponto, o que eu posso compartilhar com, sei lá, meu público, né? Os estudantes querem ser influencers, o que eu estou me expondo demais, o que não é legal, eu estou me expondo a riscos. Isso são coisas que a gente discute também bastante no material. Muito bom. Então, vamos pegar esse seu gancho aí e traz alguns exemplos de atividades práticas, atividades pedagógicas, reflexivas, até alguns que vocês propõem também no material, para esse uso, né, da tecnologia, esse uso mais consciente da tecnologia pelos estudantes. É isso mesmo, é um uso mais consciente, porque a gente não vai conseguir impedir os estudantes de usar, mas a gente pode construir com eles essa capacidade de usar da melhor forma possível, né? Mais ou menos como a gente teria que fazer com os idosos, né? Que também usam meio sem entender, aí todo dia cai num golpe diferente. E os estudantes também são assim, compartilham dado e mandam selfie. E a gente precisa ficar muito de olho nisso, porque de fato eles não são nativos digitais no sentido de que eles dominam aquilo. Então, a gente juntou duas coisas. A gente juntou, na pandemia, a gente viu que a capacidade leitora dos nossos estudantes, das pessoas em geral, caiu muito. Então, a gente busca muito, em várias sessões, propor leituras. Então, não são leituras super longas, mas são leituras que vão ser compartilhadas, então que vão ser feitas de maneira coletiva. Então, um texto sobre um tema relevante, né? Por exemplo, eu lembro muito bem de um texto que a gente fez sobre um estudante que fez um guia de quinidários para informar a população, porque estava tendo muito acidente nas praias. Então, a gente faz essa conexão com o mundo do trabalho, né? Que pode ser ou não um trabalho de biologia. Claro que quando a gente faz o livro de biologia, a gente não espera que os estudantes todos vão ser biólogos, né? Até porque não tem como. A gente quer que ele aprenda a conhecer o mundo, a ter curiosidade, então a entender, por exemplo, como a biologia explica muita coisa, né? Explica e investiga muita coisa. Então a gente vem com muitos textos que relacionam o mundo do trabalho, que estimulam a leitura e que usam tanto a discussão de um estudante com o outro, do professor, uma discussão com a comunidade, e também usam redes sociais, por exemplo, para fazer alguma pesquisa, né? Formulário digital para a gente conseguir entender melhor o nosso público, para a gente conseguir produzir um vídeo, para a gente divulgar esse vídeo e ver qual que é a resposta que as pessoas estão tendo em relação a eles. Então a gente tem muitas sessões que trabalham dessa maneira. Então um letramento mesmo, né, de ler, entender textos, que é uma coisa que saiu uma reportagem outro dia, né? Cerca de 30% dos brasileiros eles têm um alfabetismo quase que não é funcional. Então consegue trocar palavras, você consegue digitar, você consegue se comunicar, mas você não consegue entender textos curtos. Não você, mas 30% das pessoas. Sim. E isso é um dado alarmante. E na biologia a gente tem o papel de participar dessa alfabetização. Então isso a gente tomou muito cuidado para construir. Muito bom. Então, e agora eu vou voltar naquela questão que você trouxe sobre os mais idosos, né?
E parece que realmente é um elo de ligação entre as gerações, entre os mais idosos e os mais jovens, essa coisa da fake news, da desinformação, como é que eles consomem muito isso sem um senso crítico, sem o filtro. E aí eu queria trazer isso para a nossa conversa, também relacionando com a biologia. Então as fake news, a desinformação, como é que isso impacta a percepção das pessoas em relação à própria ciência. A gente vê aí as campanhas de vacinação, a baixa adesão nas campanhas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o ensino de biologia, como ela pode ajudar, né, nesse combate à fake news, à desinformação, tornando os estudantes mais críticos a respeito também do conhecimento científico que eles recebem. O que a gente pode entender sobre isso aí? Então, conforme a gente vai trabalhando os conteúdos de biologia, a gente não está querendo que eles decorem cada estrutura da célula, por exemplo, ou cada reação química da respiração celular, ou cada grupo de animais, grupo de planta, reprodução das plantas. Essa coisa da memorização caiu muito, né? Mas a gente ainda vê que a sociedade acha que biologia é memorizar coisas. E biologia não é memorizar coisas. Biologia é você entender como as coisas funcionam, como a vida funciona. E aí, quando a gente vai entendendo isso, a gente consegue trabalhar um monte de coisa de saúde, vacina, a gente consegue trabalhar muita coisa de nutrição, que a gente tem muita desinformação na internet. Então, a pessoa aparece com um suplemento milagroso que fala que é um Ozempic natural, que fala que ou vai passar alguma coisa na pele, que vai rejuvenescer, E a gente precisa preparar esses estudantes para entender como é que aquilo pode ou não ser biologicamente possível, né? E a gente é bombardeado por isso o tempo todo, O né? tempo todo. E Né? justamente, eu estava vendo ontem um psicólogo, ele chama Jonathan Haidt, e aí ele estava discutindo o papel predatório que o Instagram, que ele fala, pode falar Instagram? Não sei. As redes sociais causam nas pessoas, nos jovens, né, Porque na também geração. não é só o Instagram, tem outras também que fazem assim mesmo. Tem outras. Que eu não vou citar, mas tem outras também, né? Mas ele fala especificamente dessa, porque foi no ano que ela apareceu que a gente começou a ter uma alta de problemas psicológicos, principalmente nas meninas. E as meninas estão muito expostas a isso. E a gente, como um contraponto, né, a gente tem um material que precisa falar para elas, olha, isso que você está vendo não é verdade, isso que você está vendo não é real, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que valorizar o seu corpo. Então a gente tem que ficar meio que nessa briga, né? E a gente faz muita atividade, muito texto, discutindo nutrição, saúde, e mostrando o que é biologicamente viável ou possível, e o que não é. Então, quando apareceram, parece que apareceram, né, as vacinas da Covid. Ah, mas foi muito rápido, estamos sendo vítimas de uma vacina experimental. E a gente mostra no livro que não foi rápido. Não foi rápido, é porque a ciência é construída assim, né? Uma pecinha, outra pecinha, outra pecinha, outra pecinha. De repente, vem uma situação que a gente consegue juntar as pecinhas todas e sai uma tecnologia nova. Então, essa tecnologia da vacina da Covid, por exemplo. Então, a gente vai mostrando como a ciência não é mágica, como a ciência é formada por passinhos, né? Que a gente precisa que os estudantes entendam esses passinhos para eles pensarem o que é possível, o que não é possível, como é que o corpo dele funciona, o que pode fazer muito mal, desafios das redes sociais, né? Que vem afetando muito os jovens aí, com coisas que você fala assim, não é possível que alguém vai fazer isso. Aí fica uma pressão dali, tem grupos predatórios, né, que vivem disso e tal, e a pessoa não se dá conta de que ela não está, né, num ambiente seguro, que ela está exposta a riscos, né? E ao mesmo tempo pode ser um ponto de partida para ser desconstruído a partir dali e chegar a fontes mais confiáveis, né? Então, da onde que vem essa informação? O que tem de verdade, o que tem de mentira? Onde que eu busco algo mais confiável a respeito do mesmo tema? É isso que eu queria trazer também, assim, como a gente consegue identificar fontes confiáveis e distingui-las das fontes não confiáveis, e lidar com essa complexidade, né? Ou ajudar o estudante a lidar com isso. Não é fácil. Então, algumas das estratégias que a gente usa. A gente apresenta várias fontes confiáveis
Então, a partir dali, o estudante ele vai ter bom, eu já sei que isso aqui é confiável, logo isso aqui parece isso aqui, talvez seja também. Então, por modelos, né? A gente fala assim, bom, a gente tem esses veículos aqui de notícias que são excelentes. Aí a gente até tem influenciadores de ciência muito bons na internet. Nem sempre a gente consegue indicar. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que contar com o professor. Na obra vocês vão dando essas indicações quando é possível. A gente indica mais ou menos o formato, né? Então, a pessoa vem de uma instituição, vem da USP, vem de uma federal brasileira, ou vem de uma instituição séria de outro país. Então, a pessoa tem títulos, então a pessoa está falando sobre nutrição. No que ela é formada? Ela é formada em nutrição, então faz sentido. Vamos ver o que ela... Agora, a pessoa está falando de nutrição, mas ela é psiquiatra. Aí você fala, bom, tem relação, mas vamos ver até que ponto ela vai. Então a gente precisa... Isso são passos, né? Porque as coisas que são falsas, elas são, justamente por causa da inteligência artificial, cada vez mais bem feitas, né? Então tem um processo que o Drauzio Varela ele colocou numa dessas redes sociais, porque fizeram um vídeo dele falando um absurdo, vendendo acho que um produto, um remédio milagroso, que curava colesterol alto, não sei, alguma coisa absurda, com a voz dele, e uma pessoa desatenta fala, é o Drauzio. Com a imagem dele, com a imagem dele, a boca sincronizada assim, né? Não tá perfeito, mas precisa estar atento. Se você não tá atento, se você fica lá sem pensar, você pode até que você caia, mas aí você pensa, bom, eu estudei biologia aqui. Ele está me dizendo que uma doença crônica tem uma simples solução que é um pozinho. Será? Não parece plausível, né? Não, muito bem. Então, para a gente finalizar então esse nosso papo, esse nosso bate-papo rapidinho aqui, né? Se a gente puder resumir, concluir com os objetivos, né, da obra Identidade Saraiva Biologia. O que vocês pensaram enquanto objetivos relacionados a essa questão da relação entre ciência, tecnologia e sociedade? O que vocês visualizam enquanto objetivo de desenvolvimento para os jovens nessa obra? O que ela entrega nesse sentido? Então, sempre o nosso objetivo, né, que é uma coisa que o Fernando vem construindo já há décadas, né, é construir essa formação cidadã. Então, a gente não quer formar biólogos, mas a gente quer formar pessoas preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com a sociedade, antenadas com os desafios, né, que a gente tem. Então, é isso que a gente quer. E a gente vai construindo isso usando conceitos da biologia, porque, afinal, muitos caem no vestibular, a gente precisa que os estudantes tenham familiaridade com questão de vestibular, porque é uma etapa da vida de muitos deles, então, para eles ingressarem no ensino superior ou para eles fazerem um curso técnico, eles precisam dessa bagagem, né? Então a gente vai construindo com um pouco de tudo, e eu achei que o nome Identidade Saraiva ficou muito bom por causa disso. A gente quer que o estudante se aproprie daquilo e que ele vá construindo construindo sua própria formação, né? Então é mais ou menos isso. A gente vê na capa aquele mosaico de rostos diferentes, né? E traz muito essa metáfora da construção da identidade. Eu achei muito interessante. A capa já comunica legal. Muito essa Ficou ideia, legal. Né? Então é isso. Muito obrigado por esse bate-papo com muitos insights, muitas reflexões, referências, né? Saímos daqui bem melhores do que entramos, com muita informação para pensar, para refletir. Obrigado por essas trocas, pela contribuição que você trouxe para a gente e para a educação pública brasileira. Obrigada, eu que agradeço. E se você gostou do nosso conteúdo, quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD, da Identidade Saraiva, incluindo a obra de biologia, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.